O lema dessa igreja, irmãos, se você quiser saber, é vivendo em fé, esperança e amor. Você deve ter visto lá fora. É isso que a gente quer viver com vocês. Fé, esperança e amor. Eu quero que quando você chegar aqui, você seja estimulado a ser um cristão cheio de fé. Não, fé para mover montanhas. Não, Renan vai fazer igual aquele pastor lá, veio um cara para assaltar ele no monte, falou, irmão, cuidado, hein? Quem assalta assim, homem de Deus, às vezes morre. E morreu mesmo, né? Você viu? Vocês souberam dessa história? O cara veio com uma arma, apontou para o pastor, teve um mal súbito, morreu. Cuidado, hein? Ó. Irmãos, mas nós queremos viver a fé, nós queremos viver a esperança e nós queremos viver o amor. Se você entrou aqui e ninguém te abraçou com os olhos, te abraçaram lá com os olhos, fizeram assim, ó, o olho chegou a ficar enrugadinho assim, ó, doido para te abraçar, então nós estamos vivendo o amor de Deus nesse lugar. E nós queremos viver em esperança, porque ainda há esperança. Serão 2 meses em que a gente vai ver a ação misericordiosa de Deus, dando esperança para o povo, e como prevalecer sustentado por essa esperança. O título da mensagem de hoje é Quando não há mais esperança. Espera aí, pastor. O senhor acabou de dizer que ainda há esperança. Como é que o título pode ser Quando não há mais esperança? Irmãos, quando não há mais esperança natural, não existe. Aí há esperança sobrenatural. Quando não há mais esperança natural, há esperança sobrenatural. Chega uma hora em que a esperança não é mais visível, não é mais plausível, ela está no plano do impossível. E as pessoas viram para você e falam assim, ó, chega, não dá mais, desiste, não há mais esperança. Você pode ser tendencioso a acreditar nessas pessoas, mas eu quero dizer para você, ainda há esperança. Então a gente vai aprender sobre isso. Um autor desconhecido disse o seguinte, nunca perca a esperança, porque quando tudo estiver dando errado, é ela que vai te ajudar a sair de lá. Vamos lá? Salmo 142. Você já abriu aí no Salmo 142, eu vou ler na versão NVI. Mas antes de ler o Salmo, eu preciso te dar o contexto do Salmo. A maioria das vezes a gente lê o texto e a gente não sabe o contexto. E Salmo é um negócio muito complexo. Porque como os temas são parecidos, e eles dão umas voltas que são muito cíclicas, você às vezes confunde um salmo com outro. Eu quero sugerir a você que nunca mais confunda esse salmo com nenhum outro. Qual é o contexto desse salmo? Você vai ver lá em 1 Samuel 22, 1 e 2. Diz assim, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. O que aconteceu até aqui? Davi vai escrever esse salmo na caverna de Adulão. O que aconteceu até aqui? Davi estava lá tocando harpa para Saul. De repente, no meio do nada, Davi concentrado, vem lá uma lança e passa a centímetros da cabeça dele. Ele só dá tempo de desviar. Ele já percebe, Saul quer me matar. E ele foge na hora. Irmãos, ele tem que se esconder, ele tem que fugir. O filho de Saul, Jonatas, ele tenta proteger Davi. E fala para Davi, corre. O pai de Jonatas, do Saul, descobre que o Jonatas protegeu Davi. E ele tenta matar o Jonatas. Que cara terrível. Irmãos, assim que Davi saiu dali, ele saiu sozinho. Ele correu para um lugar chamado Nobe. Nesse lugar, ele encontrou um sacerdote. E ele falou para o sacerdote, você pode me dar pão? Ele falou, não, mas eu só tenho pão da propiciação, que entregue ao Senhor. Ele falou, irmão, olha, eu, meus companheiros, a gente está sem comer, e a gente está limpo, a gente não se contaminou em nada.
Pode dar. Ele comeu, irmãos. Nisso ele sai de Nob e ele foge para Gate. Saul vai até Nob e mata todos os sacerdotes. Ah, pastor, o que Davi foi fazer em Gate? Boa pergunta. Eu também me perguntaria isso. Se você souber que Gate é a cidade de Golias, que um tal Davi matou, o que tu vai fazer em Gate? Davi chega lá em Gate. E assim que ele chega, os oficiais de Gate dão um toque no rei. Esse aí não é aquele cara que matou o gigante? Esse aí não é aquele cara que era pior do que Saul na batalha? Esse não era aquele cara terrível? Irmão, o que você faz numa hora dessa? Sugestão de Davi. Dá de maluco. Davi começou a dar uma de maluco, começou a babar sem parar e começou a riscar as portas de entrada da cidade. Está escrito exatamente isso no texto. E babando. Uma hora que ninguém mais estava prestando atenção nele, ele foge e entra numa caverna. Essa caverna de Adulão. E aqui ele escreve um salmo ao Senhor. Vamos para o salmo? Essa é uma hora que a gente podia dizer, não há mais esperança para Davi. Mas quando não há mais esperança, ainda há esperança. Salmo 142. Em alta voz, clamo ao Senhor. Eleva minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho que na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Vamos orar? Senhor, nos ensina a vencer quando não há mais esperança. Nos ensina a entender que mesmo quando aparentemente não há mais esperança, ainda há a esperança sobrenatural. Nós podemos confiar em Ti, nós podemos esperar em Ti. E tem tantas situações na vida que roubam a nossa paz, que nos tiram do sério, que roubam a nossa sanidade, que roubam a nossa santidade. Senhor, nos faz vencer todas essas batalhas como Davi venceu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Davi entra na caverna fugindo de todos que perseguem ele. A sensação de Davi é: cheguei no fundo do poço. E agora? O que eu faço quando eu cheguei no fundo do poço? Se você chegou no fundo do poço, essa palavra é para você. O que fazer quando não há mais esperança? Primeiro, invoque o Senhor e se derrame diante dele. Olha os versos 1 e 2. Em alta voz, clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Irmãos, Davi está vivendo o pior momento da sua vida. O seu próprio sogro o persegue. Daqui a alguns capítulos, o sogro vai decidir dar a esposa de Davi como mulher para outra pessoa, outro cara. Davi não tem nada. Davi não tem esperança aparente. E aí o que ele faz? O texto diz que ele grita. O texto diz que ele clama em alta voz. Ele vira para Deus e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Eu me desnudo diante da sua presença. Eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou lamentar. Mas eu vou estar aqui aos seus pés.
Irmãos, quando você chegar nesse fundo do poço, quando não há mais esperança, coloque-se aos pés do Senhor. No exército de Napoleão existia um rapaz que era um oficial do exército, mas esse oficial foi desobediente por 2 vezes. E por causa disso, ele tinha sido condenado à morte. A mãe do rapaz perseguiu Napoleão. E ela virou para ele em lágrimas e ela suplicou o perdão do seu filho. E Napoleão simplesmente recusou. Ele falou: olha só, esse caso aí é de reincidência. Não tem o que fazer. Esse é um caso de morte. E ela, desesperada, argumentava com ele e disse: eu não peço justiça para o meu filho, eu peço misericórdia. E Napoleão replicou: ele não merece misericórdia. E a resposta da mulher foi: se ele merecesse misericórdia, era justiça e não misericórdia. Não é verdade, gente? Se ele merecesse misericórdia, era justiça. Ela, porém, disse: eu peço misericórdia. Ela o tocou e ela mexeu com o coração de Napoleão. E Napoleão respondeu: eu farei misericórdia. Irmãos, essa mulher aqui é parecida com a gente. Para ela, tudo na vida era o filho dela. Ela sabia que não tinha mais solução. Quando ela viu que não tinha mais solução, ela foi ao rei. E ela chorou, e ela clamou, e ela se jogou aos pés do rei. Ela falou: rei, tem misericórdia de mim. Irmãos, o que Davi fez? Davi foi para o pé do rei. Davi gritou, Davi chorou. Davi se derramou, o texto diz, ele se derramou diante da presença do Senhor. Quando não há mais esperança, você precisa clamar ao Deus da misericórdia, que mude a sua história, porque você vai encontrar o caminho da esperança. Diga amém. Amém. Segunda coisa que eu percebo nesse texto, irmão: peça ao Senhor direção no meio das batalhas. Olha os versos 3 e 4. Vai para o texto. Diz assim a palavra de Deus: quando o meu espírito se desanima, és tu quem? Deus. És tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Irmãos, Davi aqui está dizendo: eu não tenho em quem eu possa me apoiar. Normalmente, quando você fala de uma pessoa à sua direita, você está falando sobre o seu maior companheiro, aquele que te suporta. Ele fala: olha, Deus, eu não tenho ninguém à minha direita. Pelo contrário, quem está próximo de mim está planejando armadilhas. Se eu sair daqui, eu posso encontrar com Saul, ou eu posso encontrar com o rei de Gate. Planejando armadilhas. Irmãos, quando você não tiver ninguém que possa apoiar, quando tudo parecer sombrio, obscuro, como se as pessoas estivessem torcendo pelo seu pior. Sabe quando tem gente torcendo pelo seu pior? Alguém já viveu isso? Ninguém te fala não. As pessoas falam assim: vai dar certo, vai dar certo. Mas toda hora que alguma coisa der errado, parece que o cara faz assim. Você já teve isso, irmão? Eu já tive. É ruim demais. Qual foi a decisão de Davi nesse momento? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: buscar a direção de Deus. Irmão, no meio da batalha, deixa eu explicar para você. No meio da batalha, não tem tempo para pensar, não tem tranquilidade, não tem sabedoria. Então você precisa tomar decisões no meio da batalha. Minha sugestão: busque a quem conhece o caminho.
Você precisa de Deus. Você precisa de Deus, irmãos. Irmãos, uma vez eu estava numa caminhada lá em Canela, no Rio Grande do Sul. A gente decidiu ir para uma corredeira, que é a maior corredeira lá, e a gente entrou num lugar que eu acho que a gente nem devia ter entrado. Mas a gente teve que escalar uma pedra. Te contei essa história, meu irmão? Do lado da queda d'água. Negócio... Eu levo vocês lá outro dia. Mas tinha uma hora, irmãos, em que você tinha que descer uma pedra e você não via o seu pé. Então, o primeiro desceu assim, a gente segurando ele, porque ele não conseguia ver nada. Mas depois do primeiro, que o primeiro estava lá embaixo, ele falava, ó, chega o pé mais para cá, pisa aqui, bota a mão ali. E todo mundo desceu com facilidade. Sabe qual era a vantagem desse primeiro? Ele já sabia o caminho. E ele podia indicar o caminho. Irmãos, o que o texto está dizendo é, você não sabe o caminho de nada. Você não sabe o futuro de nada. Você não tem noção nem do próximo segundo da sua vida. Irmãos, eu estava assistindo um jogo da Eurocopa. Um rapaz foi para a lateral, de repente, pum, caiu no chão. Teve um mal súbito. Só não morreu porque fizeram lá massagem cardíaca e trouxeram o menino de volta. Mas do jeito que ele caiu, irmão, ele caiu assim, sabe quando a pessoa cai com a cara no chão assim, tipo assim, não fez nenhum movimento com os braços, caiu morto. Graças a Deus, pela equipe médica, Deus abençoe os médicos, em nome de Jesus, que trouxe ele de volta. O que eu quero dizer com isso, irmão, é que você não sabe do futuro, então você precisa de alguém que saiba. Tem hora que a sua mente pode estar obscurecida, tem hora que os conflitos podem te atrapalhar, tem hora que é cansaço, tem hora que é limitação humana, mas Deus conhece o caminho que você deve seguir. Quando não há mais esperança, você precisa dizer, Deus me dá direção. Fala aí para a pessoa do seu lado, peça a Deus para te dar direção. Irmãos, esse é o caminho. Terceiro, irmão, confio no Senhor, mesmo que não sobre mais nada. Olha os versos 5 e 6. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho, que na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Irmão, que história triste. Davi não tem ninguém. Se você ler o capítulo anterior, o início do capítulo anterior, na verdade, você tem a impressão que Davi está com o seu exército. Porque quando ele chega lá em Nob, na cidade lá do sacerdote, o sacerdote tremendo vira para ele e fala assim, por que você está aqui sozinho? Ele falou, não, fica tranquilo, é isso mesmo, eu vou encontrar com os rapazes ali mais à frente, mas dá um pão aí para todo mundo, irmão. Se você ler o texto sozinho, você vai achar que Davi está com o exército dele, porque ele pede pão para todo mundo. Mas se você acompanhar o texto, você vai ver que só ele comeu pão. Ele vai para Gate, se ele tivesse com o exército dele, estava todo mundo morto, irmão. Por que Davi foi sozinho, como se fosse um mendigo? Tudo que ele não queria era que reconhecessem ele. Irmão, Davi não tinha exército, Davi não tinha esperança, Davi não tinha mulher, Davi não tinha nada. Ele vira para Deus e fala assim, Deus, tudo que eu tenho é o Senhor. Tem uma frase do Rick Warren que diz assim, você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. Forte isso, né? Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem. Eu acho que a tradução melhor aqui, depois eu vou olhar em inglês. Eu peguei em português. Irmão, se tudo falhou, Deus não vai falhar. Você pode confiar nisso, você pode colocar esperança na resposta de Deus.
Eu sei que é muito difícil se sentir sem direção, sem solução, sem esperança. Mas tem uma coisa boa quando você está no fundo do poço. Pastor, qual é a coisa boa quando está no fundo do poço? Só tem uma coisa boa, só sei de uma coisa boa. Quando você está no fundo do poço, o único lugar que você pode olhar é para cima. Não, uma bênção isso? Irmãos, a solução para quando não há mais esperança é confiar no Senhor, mesmo que não sobre mais nada. Diga amém. 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 Eu gosto, gente, quando vocês participam comigo. E por último, comprometa-se a sair da caverna e transformar a realidade à sua volta. Olha o verso de número 7. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Quem Davi falou que se reunia à volta dele? Justos. Quem apareceu na caverna de Adulão? Eu vou te dizer quem apareceu. Apareceu lá os que estavam com dificuldade, os endividados e os descontentes. Irmão, é tudo menos justo. Davi pegou a sobra do tacho. Gente, que expressão velha, meu Deus do céu. Não, só quem é muito velho. Davi, irmão, só pegou os encardidos. Davi pegou o pior do pior do pior do pior. Davi, irmãos, parece com Jesus. Quando você pensa nos 12 apóstolos, o que você pensa? Não, grande autoridade, grande conhecimento, grande poder. Irmão, se eu te contar quem são os 12, os sacerdotes judaicos, eles tinham direito, todas as crianças, absolutamente todas as crianças, tinham que decorar a Torá. Até o 12º ano, porque no 13º eles tinham que apresentar de cor a Torá. Os melhores alunos, os alunos assim, overpower, tipo um tal de Saulo assim, eram disputados pelos tutores. Não, eu quero fulano, eu quero Saulo, não, Gamaliel já pegou. Poxa, que triste. Irmãos, adivinha quantos dos apóstolos faziam parte do Talmidim, que era essa classe dos discípulos? Quantos dos apóstolos faziam parte do Talmidim? Nenhum. Davi foi a mesma coisa. Apareceram 400 lá. Eu gosto de chamá-los de 400 improváveis. Porque se alguém fosse escolher um exército, e um exército de justos, provavelmente não escolheria esses caras. Irmão, você vai montar uma equipe. Você quer montar a melhor equipe do mundo. Seleção. Irmãos, eu quero que apareça aqui quem está endividado, quem está com dificuldade e quem está descontente. Você escolheria essas pessoas? Fala a verdade que não. Fala. Quem são esses 400? Vira para a pessoa do seu lado e fala: o exército de Davi. Dali a 2 capítulos, uma cidade, ela é incendiada pelos filisteus. Só tem Davi perto. Adivinha o que ele faz? Ele arrasa com o exército dos filisteus. Com quem? Com os 400 improváveis. Com os 400 improváveis. Irmãos, Davi vira para Deus e fala assim: se o Senhor me libertar, além de agradecer, eu vou reunir justos à minha volta. Deus gostou da ideia. Só que o que Davi pensou é o seguinte: eu vou selecionar os justos. O que Deus pensou é: você vai formar os justos. Percebe a diferença? Deus adorou a ideia de Davi. Que salmo lindo! Ó Deus, eu vou me cercar de justos. É verdade, Davi. Só que antes de você se cercar de justos, você vai formar os justos. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Irmãos, vou te dizer, eu considero essa igreja aqui uma igreja improvável, sim ou não? Sim. Não somos todos? Amém. Fala a verdade. Eu estou me incluindo, eu sei. Eu sei que eu também sou encardido, gente. Eu sei que eu também tenho pecado.
Isso não é privilégio de ninguém, irmão. Mas o que eu gosto é o seguinte, é quando a gente reconhece quem a gente gente coloca a nossa dependência no Senhor e o Senhor muda completamente a realidade. Sim ou não? Não é mais bonito? Fala a verdade. Do que pegar aquele cara bonitinho, preparadinho, o Saulinho, e dizer, Saulo, agora é legal, é bonito, mas pegar um Pedro encardido, falando grosso, falando besteira, tomando lambada de Jesus, chamado de diabo, e depois ele ser o líder da igreja, é outro nível, hein? Fala a verdade. Irmãos, Deus chamou você quando não há esperança para mudar a sua história e mudar a história de outros. Amém. Pastor, quando não há esperança, o que eu faço? Irmão, quando não há esperança, aí é que há esperança. Porque quando Deus for tudo que você precisa, quando Deus for tudo que você tem, Ele vai usar você de uma forma poderosa, porque Ele vai poder agir através de você. Feche seus olhos. Eu quero desafiar você a colocar tudo que você tem diante de Deus. Eu quero desafiar você a viver uma vida consagrada a Deus. Eu quero desafiar você a ter Deus como prioridade na sua vida. Eu quero dizer para você que Deus pode ser o seu melhor amigo na situação mais terrível. Você está vivendo uma situação terrível? Você precisa de Jesus. Você precisa de Deus. Então, se hoje é um momento em que você quer tomar uma decisão dizendo para Deus, Deus, gera em mim uma aliança tão profunda quanto a de Davi. Gera em mim um desejo de louvar ao Senhor no meio do caos. Gera em mim a certeza de que o Senhor está comigo quando o mundo está caindo na minha cabeça. Mas para você fazer isso, você precisa fazer uma oração de fé. Você precisa fazer uma oração de dedicação. Você precisa entregar o seu coração para Jesus. E tem gente aqui que precisa entregar o coração para Jesus. E tem gente que tem que voltar para a casa do Pai. Você sabe o que eu estou falando com você. Você sabe. O Espírito Santo está falando com você. Eu sei disso. Você quer se fazer essa oração? Repete comigo. Diga para o Senhor assim, com toda a fé. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor, me livra do mal. Mas, Senhor, me protege de todo perigo, desse mundo terrível. Me dá esperança quando não há mais esperança. Porque eu sei que em Ti ainda há esperança. Senhor, eu entrego o meu coração nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Continua com os olhos fechados, todo mundo com os olhos fechados ainda. E eu queria que levantasse a mão quem fez essa oração comigo, de dedicação ao Senhor ou de volta para a casa do Senhor. Levanta a mão. Se você fez essa oração comigo, levanta a mão que eu quero abençoar você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quem mais fez essa oração? Levanta a mão. Quantos mais? Levanta a mão. Se você fez essa oração comigo, levanta a sua mão que eu quero abençoar você. Deus te abençoe, filho. Quem mais? Eu creio que Deus está falando com você. Se Deus falou com você, se você quer fazer essa oração, se você quer se consagrar ao Senhor, levanta a mão que eu quero orar por você em nome de Jesus. Você aí na internet também. Se você está fazendo essa oração, escreve aí. Eu orei, pastor. Escreve aí, que eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vocês que levantaram a mão, pode ficar de pé que a gente quer entregar um presente para você. Fica de pé só um pouquinho que eu quero entregar um presente para você em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção enquanto isso? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na
seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos participar de um momento histórico. A primeira ceia da nossa igreja. Irmão, que coisa linda. Dá uma salva de palmas, Senhor. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Quem vai servir comigo, irmão? Augusto e Maria, vem. Coisa linda. Glória a Deus. Fica aqui pertinho, senão vocês não vão aparecer na foto. Quem pode participar da ceia? Eu vou usar o mesmo critério de Jesus. Qual foi o critério de Jesus? Irmãos, Jesus tinha uma multidão que o seguia, sim ou não? Tinha. Jesus tinha 72 discípulos, está escrito em Lucas capítulo 10. Pastor, os 72 discípulos participaram da ceia? Não. Porque no dia anterior Jesus falou que quem não comer da sua carne e beber do seu sangue, não teria parte com ele. E os 72 não foram embora? E Jesus vira para os 12 e fala assim: vocês não querem também? Gente, que frase forte de Jesus. Quem que responde? Sempre Pedro, né? E ele fala: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, Jesus já sabia que iria separar um segundo andar, um salão, em que teria uma mesa, em que eles estariam juntos, Jesus e os 12. Qual foi o critério usado por Jesus? Primeiro, só participou da ceia quem se batizou. Ah, pastor, eu me batizei quando eu era bebê. Irmãos, eu também me batizei quando eu era bebê. Mas quando você era bebê, a fé expressa nesse batismo era dos seus pais, não era a sua. Porque se fosse a sua fé, a gente ia ter que ter certeza que todo mundo ia para o céu. Mas será que tem gente, criança que se bebê se batizou e hoje está desviado dos caminhos do Senhor, sim ou não? Vai para onde? Não vou dizer, mas é muito quente. Então não foi aquele batismo em bebê, aquele batismo é uma representação da fé dos pais. Mas existe um outro batismo, que é o batismo de João Batista, que é o batismo que você, por consciência, você toma uma decisão de fé. Não, eu me arrependo dos meus pecados. Foi isso que João Batista falou: arrependam-se dos seus pecados e sejam. Mas antes de ser batizado tem que se arrepender. E tem uma segunda coisa no batismo que foi introduzida depois, que o batismo era feito em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se batizar sem crer em Jesus também não serve de nada. Você está tomando banho. Porque o batismo representa
a morte para o pecado e para o mundo, e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. E é por isso que batismo significa mergulhar. A palavra batismo significa mergulhar, porque é uma representação de um sepultamento. Eu fui sepultado para o mundo, eu ressuscitei para a vida em Cristo. Então, se você se batizou numa igreja cristã, nesse batismo, e se você está em plena comunhão com a sua igreja, fica de pé, você pode participar com a gente da ceia do Senhor. Ah, pastor, eu não me batizei não, o que eu faço? Irmão, você entra na classe, já vai ter classe de batismo, você vai poder participar com a gente. Pode ir. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, diga, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos ficar de pé? Irmãos, faltou? Faltou alguém? Ah, tá. Então, distribui aí. Vamos cantar só o coral, porque Ele vive, uma última vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu
glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor, se você conseguir, né? Irmãos, se você olhar em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele vai falar sobre não participar da ceia indignamente. O que ele quer dizer com isso? Irmãos, tinha um problema dentro da igreja, em que os ricos desprezavam os pobres, em que eles comiam antes. Precisa pegar? Eles comiam antes, e quando os pobres chegavam, não tinha nem como eles comerem. A ceia era mais farta, irmão, tinha mais comida e mais vinho. E o apóstolo Paulo está dizendo para eles assim: olha só, se vocês participarem da ceia em pecado, vocês vão criar problema para vocês mesmos, porque é por isso que existem doentes entre vocês e alguns já dormem. Dormir, você já imagina o que é, né? O que a gente aprende com isso? Se a gente vai participar da ceia e a gente percebe que a gente tem algum pecado, minha sugestão para você: tira um minutinho, confessa diante de Deus. Ah, pastor, o meu pecado tem que ter restauração. Sugestão: pede perdão, participa da ceia, saindo daqui você já liga e conserta o que você tem para consertar. Então, nesse momento, nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos comer o pão, lembrando do sacrifício no corpo de Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Aleluia. Abre o seu cálice. O texto continua dizendo: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata. Vamos tomar juntos? Aleluia, Senhor. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha nos buscar, nós manteremos aqui aquilo que o Senhor nos pediu, para fazer isso em memória do Senhor. Obrigado por esse privilégio, Jesus. O Senhor nos comprou com sangue, o Senhor nos comprou de uma forma tão doída, mas com tanto amor. Nós reconhecemos isso marcou a nossa história. A gente não pode viver servindo outra pessoa a não ser o Senhor, porque o Senhor se entregou. O Senhor se despiu de toda a sua glória e majestade, veio nesse mundo corrompido de pecado, de sujeira, e o Senhor nos trouxe de volta para o teu reino. Glória a ti, Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor. Nós queremos viver para glorificar o Senhor, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor, porque podemos pertencer ao Senhor. Nós dizemos sim ao Senhor hoje de novo. Sim, Senhor. O Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso Salvador. E nós queremos gastar nossa vida, nossos dons, nossos talentos, tudo que a gente tem, em prol do Teu nome, em prol do Teu reino, para que outras pessoas se juntem a nós aqui também. Em nome de Jesus. É nossa oração. Em nome de Jesus. Irmãos, antes da gente ir embora, vamos terminar o culto com uma celebração alegre? Vamos cantar uma música animada? Assim. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva.
consumidos. E lhes mostrarei a minha salvação. Sabereis e sabereis que o melhor ainda há esperança, ainda há esperança. Diz: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará injustamente a chuva. Faz assim, ó, a chuva. Vem chuva sobre nós, chuva de bênção. A chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação. Sabereis, diga, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está. O melhor de Deus ainda está por vir. Joga a mãozinha pra cima, essa mãozinha pra cima, vamos lá. O melhor de Deus ainda está por vir. Ainda é no ano de 2021. O melhor de Deus ainda está por vir, amém? Ainda é esse mês. O melhor de Deus ainda está por vir, você crê? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Última vez, vamos lá. O melhor de Deus, aleluia. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Temporada de louvor ao Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, te protegendo de todo o mal, de agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Vai na paz.